Bem-vindos a mais um vídeo do canal Maravilhas da Natureza, onde hoje falaremos sobre o peixe-anjo, um verdadeiro tesouro dos aquários, cativando entusiastas da aquariofilia com suas características físicas marcantes e seu comportamento fascinante. Com seus corpos elegantes e uma variedade de cores vibrantes, esses peixes são uma adição deslumbrante a qualquer aquário. Exploraremos neste vídeo as características físicas distintas do peixe-anjo, desde sua forma majestosa até suas cores e padrões únicos. Além disso, vamos mergulhar no mundo do comportamento dos peixes-anjo, descobrindo como interagem entre si e com outros habitantes do aquário. A importância do peixe-anjo na aquariofilia é inegável. Sua beleza singular e sua natureza dócil os tornam uma escolha popular para aquaristas de todos os níveis de experiência. Seu status como uma das espécies mais reconhecíveis e admiradas faz com que seja um ponto focal em muitos aquários ao redor do mundo. Ao longo deste vídeo, vamos desvendar os segredos por trás do encanto dos peixes-anjo, mergulhando nas razões por trás de sua popularidade e explorando o que torna essas criaturas tão especiais para os entusiastas da aquariofilia. Biologia e habitat. Os peixes-anjo têm uma origem diversificada e uma distribuição geográfica que abrange várias regiões tropicais e subtropicais ao redor do mundo. Originários das águas quentes dos oceanos Pacífico, Atlântico e Índico, esses peixes encantadores são encontrados em recifes de coral e ambientes costeiros. Origem e distribuição geográfica. Vamos explorar as várias áreas de origem do peixe-anjo, desde o Caribe até o Indo-Pacífico, compreendendo regiões como a Grande Barreira de Corais na Austrália, o Triângulo de Coral no Sudeste Asiático e os recifes do Havaí. Essa distribuição global proporciona uma grande diversidade de espécies, cada uma adaptada às suas condições específicas de habitat. Os peixes-anjo, pertencentes à família Pomacantidae, têm uma distribuição global que abrange uma vasta gama de habitats tropicais e subtropicais em diferentes oceanos do mundo. Originários das águas quentes dos oceanos Pacífico, Atlântico e Índico, esses peixes são encontrados em várias regiões, incluindo recifes de coral e ambientes costeiros. Suas origens remontam aos recifes de coral, onde uma grande diversidade de espécies de peixes-anjo evoluiu ao longo do tempo para se adaptar a condições específicas de cada região. São encontrados em locais tão diversos quanto os recifes da Grande Barreira de Corais na Austrália, o Triângulo de Coral no Sudeste Asiático, os recifes do Havaí e áreas no Caribe. Cada espécie de peixe-anjo tem sua própria área de distribuição, e algumas espécies têm uma presença mais predominante em determinadas regiões. Por exemplo, o peixe-anjo imperador, Pomacanthus imperator, é encontrado no Indo-Pacífico, enquanto o peixe-anjo bandeira, Olacanthus passer, é mais comum nas águas do Atlântico Ocidental. A variedade de habitats em que os peixes-anjo são encontrados também é diversificada, desde recifes de coral até áreas rochosas próximas à costa. Eles tendem a preferir áreas com estruturas onde possam se abrigar, como paredes de coral, grutas e saliências, o que proporciona proteção e áreas de alimentação para esses peixes coloridos e ornamentais. Essa ampla distribuição e adaptação dos peixes-anjo em diferentes ambientes marinhos demonstram sua capacidade de se adaptar e prosperar em uma variedade de condições, contribuindo para sua presença notável em ecossistemas marinhos ao redor do globo. Descrição das diferentes espécies. Existem mais de 70 espécies conhecidas de peixes-anjo, cada uma com suas características distintas. Desde o majestoso peixe-anjo imperador, Pomacanthus imperator, com suas listras verticais e coloração vibrante até o peixe-anjo anão, Centropy jargi, com sua beleza compacta e padrões detalhados, cada espécie tem sua própria personalidade e aparência única. Os peixes-anjo compõem uma família diversificada conhecida como Pomacantidae, e há uma variedade impressionante de espécies dentro dessa família. Vou destacar algumas das espécies mais reconhecidas. 1. Peixe-anjo imperador, Pomacanthus imperator, uma das espécies mais icônicas, reconhecida por suas listras verticais distintas e cores vibrantes. São encontrados no Indo-Pacífico e geralmente são maiores em tamanho, atingindo até cerca de 40 centímetros. 2. Peixe-anjo bandeira, Olacanthus passer, encontrado no Atlântico Ocidental, possui um padrão de listras verticais brancas e amarelas distintas, com manchas azuis ao longo do corpo. São menores em tamanho, atingindo cerca de 20 centímetros. 3. Peixe-anjo frade, Pomacanthus paro, outra espécie do Atlântico Ocidental, conhecida por sua coloração amarela brilhante e manchas escuras ao longo do corpo.
Podem crescer até cerca de 35 centímetros e são frequentemente avistados em recifes de coral. 4. Peixe-anjo anão, Centropygia spp. Esta é uma coleção de espécies menores de peixes-anjo, também conhecidos como anjos pigmeus. Eles variam muito em cores e padrões, mas são notáveis por sua diminuta estatura, atingindo de 5 a 10 centímetros. 5. Peixe-anjo anjo imperial, Pigoplites giacanthus, reconhecido por sua coloração amarela e azul deslumbrante, é uma espécie que habita principalmente o Indo-Pacífico. Eles têm uma mancha escura em forma de coroa na cabeça e listras verticais ao longo do corpo. 6. Peixe-anjo áureo, Centropygia aurantia é uma espécie que exibe uma coloração vibrante laranja e amarela, com detalhes azuis na nadadeira dorsal. São encontrados em áreas específicas do Indo-Pacífico. Essas são apenas algumas das muitas espécies de peixes-anjo que existem, cada uma com suas próprias características físicas e comportamentais únicas. Sua diversidade em cores, padrões e tamanhos faz dos peixes-anjo um grupo fascinante de explorar para os entusiastas da vida marinha. Ambientes naturais e preferências de habitat. Os peixes-anjo são habitantes comuns dos recifes de coral e áreas rochosas próximas à costa. Seus habitats preferidos incluem paredes de coral, onde podem se abrigar e explorar. Eles são conhecidos por se associarem a estruturas como cavernas e saliências, o que proporciona proteção e áreas de alimentação. Ao mergulharmos nesses ambientes naturais, entenderemos como os peixes-anjo interagem com o ecossistema do recife, sua dieta baseada em algas, esponjas e pequenos invertebrados, e como esses fatores moldam suas vidas nas águas tropicais ao redor do mundo. O habitat dos peixes-anjo é principalmente encontrado em recifes de coral e áreas rochosas próximas à costa, em regiões tropicais e subtropicais dos oceanos. Esses peixes ornamentais são mais comumente avistados em ambientes onde há estruturas que oferecem abrigo e alimentação. Recifes de coral. Os recifes de coral são os habitats preferidos de muitas espécies de peixe-anjo. Eles tendem a se agrupar em áreas onde há uma variedade de corais, formando um ambiente complexo e dinâmico. Esses recifes oferecem uma ampla gama de locais para se esconder, explorar e se alimentar. Estruturas rochosas. Além dos recifes de coral, os peixes-anjo também são encontrados em áreas com formações rochosas. Costumam se abrigar em saliências, grutas e cavernas formadas por rochas submersas. Essas estruturas proporcionam esconderijos naturais e locais para descanso. Profundidade. Eles são comumente encontrados em águas rasas, mas dependendo da espécie, também podem ser avistados em áreas mais profundas dos recifes, variando de alguns metros até cerca de 50 metros de profundidade. Áreas protegidas. Pequenas variações de habitat são observadas entre diferentes espécies de peixes-anjo. Alguns preferem áreas mais expostas, enquanto outros se sentem mais confortáveis em locais mais protegidos, como a parte interna dos recifes. Alimentação e interação. Seu habitat está intimamente ligado à disponibilidade de alimentos. Os peixes-anjo se alimentam de algas, esponjas e pequenos invertebrados encontrados nos recifes, e sua interação com esses ambientes é vital para sua sobrevivência. Em suma, os peixes-anjo são essencialmente habitantes dos recifes de coral e áreas rochosas adjacentes, onde encontram refúgio, se alimentam e interagem dentro de um ecossistema marinho diversificado e complexo. Esses ambientes oferecem a eles a oportunidade de expressar comportamentos naturais e desempenhar papéis importantes nos ecossistemas marinhos. Características e comportamento. Os peixes-anjo são conhecidos por suas estruturas corporais únicas e suas adaptações fascinantes, o que contribui para seu comportamento singular dentro do aquário. Estrutura corporal e adaptações. Vamos explorar a anatomia do peixe-anjo, desde suas barbatanas distintas até suas escamas resistentes. Suas adaptações físicas, como a presença de espinhos na nadadeira dorsal para defesa, são elementos fundamentais da sua sobrevivência nos recifes de coral. Além disso, a forma do corpo e as cores vibrantes são adaptadas para camuflagem e comunicação dentro do ambiente recifal. A anatomia do peixe-anjo é notavelmente adaptada para a vida nos recifes de coral e em ambientes rochosos. Aqui estão algumas características anatômicas distintas. Corpo e barbatanas. Os peixes-anjo têm corpos comprimidos lateralmente e barbatanas distintas.
Suas barbatanas dorsais e anais são longas e muitas vezes têm espinhos na base, especialmente na dorsal, que podem ser retráteis e são usados para defesa. Cauda e nadadeiras. A cauda é geralmente em forma de lâmina, o que lhes confere movimentos ágeis e precisos. As nadadeiras peitorais e pélvicas são usadas para manobrar e estabilizar enquanto nadam. Boca e mandíbulas. Suas mandíbulas são fortes, com dentes afiados e fortes, adaptados para raspar algas e comer pequenos invertebrados dos recifes de coral. Suas bocas são projetadas para facilitar a alimentação em fendas estreitas entre os corais. Escamas e coloração. Suas escamas são geralmente grandes e coloridas, contribuindo para sua beleza única. Além disso, muitos peixes-anjo têm a capacidade de mudar de cor ligeiramente em resposta a estímulos, ajudando na camuflagem e na comunicação dentro do ambiente recifal. Órgãos sensoriais. Possuem olhos bem desenvolvidos para detectar presas e predadores. Além disso, têm um sistema sensorial lateral que lhes permite detectar movimentos e vibrações na água ao seu redor. Tamanho e variação. As diferentes espécies de peixes-anjo variam em tamanho, desde espécies menores, como os anjos pigmeus, que podem ter apenas alguns centímetros de comprimento, até espécies maiores, como o peixe-anjo imperador, que pode atingir mais de 30 centímetros. Essas adaptações anatômicas tornam os peixes-anjo ágeis e eficientes em navegar e se alimentar nos recifes de coral. Sua estrutura corporal e características distintas são essenciais para sua sobrevivência e interação nos ecossistemas marinhos onde habitam. Comportamento social e interações no aquário. Os peixes-anjo têm comportamentos sociais interessantes. Muitos exibem hierarquias dentro do grupo e têm interações complexas com outros peixes e habitantes do aquário. Vamos explorar como eles se comportam em relação a outras espécies, se são mais territoriais ou pacíficos, e como sua dinâmica social pode influenciar a vida dentro do aquário. O comportamento dos peixes-anjo em relação a outras espécies pode variar de acordo com a espécie específica e o ambiente do aquário ou recife em que estão. No entanto, há certos padrões comportamentais que podem ser observados. 1. Hierarquia social. Muitas espécies de peixes-anjo estabelecem hierarquias dentro do grupo. Em um aquário com vários peixes-anjo ou em seu habitat natural, é comum observar comportamentos territoriais, onde um indivíduo dominante pode estabelecer seu espaço e defender sua área de outros peixes-anjos. 2. Tolerância com outras espécies. O comportamento em relação a outras espécies pode variar. Alguns peixes-anjo podem ser mais territoriais e agressivos com espécies semelhantes ou que invadam seu espaço, enquanto outros podem ser mais pacíficos e conviver bem com uma variedade de peixes. 3. Comportamento alimentar. Em relação à alimentação, os peixes-anjo podem mostrar interesse em pequenos invertebrados, algas e esponjas. Eles podem competir por alimentos ou se alimentar em conjunto com outras espécies, dependendo da disponibilidade de comida no ambiente. 4. Comportamento reprodutivo. Durante a época de acasalamento, os peixes-anjo podem exibir comportamentos específicos, como cortejos, exibição de cores vibrantes e defesa de áreas de desova. Em alguns casos, podem se tornar mais territoriais durante esse período. 5. Variação de temperamento. É importante notar que o comportamento dos peixes-anjo pode variar entre as espécies e até mesmo entre indivíduos da mesma espécie. Fatores como o tamanho do aquário, a disponibilidade de abrigo e alimento, bem como a introdução de novos peixes, podem influenciar seu comportamento. Geralmente, a introdução de novos peixes em um aquário deve ser feita com cuidado, permitindo uma adaptação gradual para evitar conflitos territoriais ou agressões. Observar atentamente o comportamento dos peixes-anjo em relação às outras espécies pode ajudar a identificar problemas de compatibilidade e garantir um ambiente mais harmonioso no aquário. A dinâmica social dos peixes-anjo desempenha um papel significativo na vida dentro do aquário, influenciando o comportamento, o bem-estar e a interação com outras espécies presentes. Aqui estão algumas maneiras pelas quais essa dinâmica social pode afetar o ambiente do aquário. 1. Hierarquia e territorialidade. Como mencionado anteriormente, os peixes-anjo muitas vezes estabelecem hierarquias dentro do grupo. Isso pode levar à territorialidade, onde um peixe-anjo dominante pode reivindicar certas áreas do aquário, afastando outros indivíduos ou outras espécies. 2. Estresse e conflito. Se a dinâmica social não estiver equilibrada, isso pode levar a estresse entre os peixes-anjo.
Conflitos territoriais ou agressões entre indivíduos podem causar estresse, afetando negativamente seu comportamento e saúde geral. 3. Comportamento alimentar. A dinâmica social também pode influenciar os hábitos alimentares. Se um peixe-anjo dominante monopolizar a comida, outros indivíduos podem ter acesso limitado aos alimentos, afetando seu crescimento e nutrição. 4. Interação com outras espécies. A dinâmica social dos peixes-anjo pode impactar diretamente a interação com outras espécies no aquário. Um peixe-anjo agressivo pode intimidar ou atacar outras espécies, causando estresse e conflitos no ambiente. 5. Reprodução e comportamento reprodutivo. Em períodos de acasalamento, a dinâmica social pode se intensificar. Os peixes-anjo podem se tornar mais territorialistas, protegendo áreas específicas para a desova, o que pode gerar conflitos com outros peixes do aquário. Manter um equilíbrio na dinâmica social dos peixes-anjo é fundamental para um ambiente aquático saudável. Isso pode ser alcançado oferecendo espaço suficiente, áreas de refúgio e garantindo uma distribuição adequada de alimentos para minimizar conflitos e estresse. Observar de perto o comportamento dos peixes-anjo e suas interações é essencial para garantir uma convivência harmoniosa no aquário. Dieta e hábitos alimentares. A alimentação dos peixes-anjo é diversificada, com uma dieta baseada em algas, esponjas e pequenos invertebrados. Discutiremos as preferências alimentares das diferentes espécies de peixes-anjo, como eles se alimentam nos recifes e como reproduzir essa dieta em cativeiro para manter sua saúde e vitalidade dentro do aquário doméstico. Entender a relação entre suas características físicas, comportamentais e suas necessidades alimentares é fundamental para proporcionar um ambiente saudável e enriquecedor para os peixes-anjo em cativeiro. As preferências alimentares das diferentes espécies de peixes-anjo variam, mas geralmente incluem uma dieta omnívora composta por uma variedade de alimentos. Aqui estão algumas das preferências alimentares comuns e como reproduzir essa dieta em cativeiro. 1. Algas. Muitas espécies de peixes-anjo consomem algas como parte importante de sua dieta. Isso pode incluir algas verdes, algas marinhas e algas calcárias encontradas nos recifes de coral. Oferecer algas marinhas ou vegetais verdes frescos pode ser uma boa opção para reproduzir essa parte da dieta em cativeiro. 2. Invertebrados. Pequenos invertebrados, como camarões, vermes e moluscos, também fazem parte da dieta de alguns peixes-anjo. Oferecer alimentos congelados ou liofilizados, como artêmias, missis e krill, pode ajudar a suplementar essa necessidade proteica no aquário. 3. Esponjas. Algumas espécies de peixes-anjo consomem esponjas encontradas nos recifes de coral. Reproduzir essa parte da dieta pode ser desafiador em cativeiro, mas certos alimentos preparados comercialmente podem conter componentes semelhantes às esponjas. 4. Ração específica. Existem rações comerciais formuladas para peixes-anjo que podem ajudar a suplementar e replicar sua dieta natural. Essas rações são projetadas para fornecer os nutrientes essenciais que os peixes-anjo precisam para se manterem saudáveis em cativeiro. Para manter a saúde e a vitalidade dos peixes-anjo em cativeiro, é importante oferecer uma dieta variada que imite o máximo possível sua alimentação natural nos recifes. Isso pode incluir a oferta de diferentes tipos de alimentos, como algas, alimentos vivos, congelados e rações comerciais específicas para peixes-anjo. Além disso, é importante garantir que os alimentos oferecidos sejam de alta qualidade, frescos e variados para atender às necessidades nutricionais desses peixes. Observar o comportamento alimentar dos peixes-anjo e ajustar a dieta conforme necessário é essencial para sua saúde e bem-estar em cativeiro. Cuidados e necessidades no aquário. Oferecer um ambiente adequado é essencial para o bem-estar dos peixes-anjo em cativeiro. Vamos explorar os requisitos fundamentais para manter esses peixes saudáveis e felizes dentro do aquário. Requisitos de tamanho do aquário. Os peixes-anjo crescem consideravelmente ao longo de suas vidas, e é crucial fornecer espaço adequado para seu desenvolvimento saudável. Discutiremos os requisitos de tamanho do aquário para diferentes espécies de peixes-anjo, levando em consideração seu tamanho adulto e comportamento nativo. Esse espaço é essencial para seu movimento e bem-estar geral. Os requisitos de tamanho do aquário para diferentes espécies de peixes-anjo variam dependendo do tamanho adulto da espécie e de seu comportamento natural. Aqui estão algumas diretrizes gerais para o tamanho mínimo do aquário para algumas espécies comuns de peixes-anjo.
Peixe-anjo imperador, Pomacanthus imperator. Esses peixes podem atingir tamanhos consideráveis, chegando a cerca de 40 centímetros de comprimento quando adultos. Para manter um peixe-anjo imperador em condições ideais, um aquário com capacidade mínima de 500 litros é recomendado. 2. Peixe-anjo bandeira, Olacanthus passer. Em comparação com o peixe-anjo imperador, o peixe-anjo bandeira é relativamente menor, atingindo cerca de 20 centímetros de comprimento. Para um peixe-anjo bandeira, um aquário com capacidade de 300 litros pode ser adequado. 3. Peixe-anjo frade, Pomacanthus paru. Este peixe pode crescer até cerca de 35 centímetros de comprimento. Para um peixe-anjo frade, um aquário com capacidade mínima de 400 litros seria mais apropriado. 4. Peixe-anjo anão, Centropige spp. Os peixes-anjos pigmeus são menores em tamanho, variando de 5 a 10 centímetros de comprimento. No entanto, devido ao comportamento territorial e hierárquico comum entre eles, é recomendável um aquário com capacidade mínima de 150 a 200 litros para uma única espécie ou um par de anjos pigmeus. É essencial considerar não apenas o tamanho adulto da espécie, mas também seu comportamento natural ao escolher o tamanho do aquário. Peixes-anjo, em geral, precisam de espaço para se mover, estabelecer território e evitar confrontos agressivos com outros peixes no aquário. Aquários maiores proporcionam um ambiente mais estável, reduzindo o estresse e promovendo o bem-estar dos peixes-anjo e de outras espécies presentes. Parâmetros ideais da água e qualidade necessária. Manter os parâmetros da água estáveis é fundamental para a saúde dos peixes-anjo. Vamos explorar os níveis ideais de pH, temperatura, dureza da água e níveis de amônia, nitrito e nitrato. Além disso, discutiremos as práticas de manutenção necessárias para manter a qualidade da água, como trocas regulares e testes de parâmetros. Os peixes-anjo, assim como muitos outros habitantes de aquários marinhos, têm requisitos específicos de água para garantir sua saúde e bem-estar. Aqui estão os níveis ideais de pH, temperatura, dureza da água e os níveis de amônia, nitrito e nitrato para os peixes-anjo. 1. pH. O pH ideal para a água do aquário de peixes-anjo deve estar entre 8,1 e 8,4. Manter um pH estável é crucial para ajudar os peixes a manterem suas funções fisiológicas normais. 2. Temperatura. A temperatura da água deve ser mantida entre 21 graus Celsius e 25 graus Celsius. Essa faixa de temperatura simula o ambiente natural dos recifes de coral, proporcionando condições ideais para os peixes-anjos. 3. Dureza da água. A dureza da água, GH, para peixes-anjo deve ser moderada, com uma faixa de 8 a 12 DH, dureza total. Isso é essencial para manter a estabilidade dos processos fisiológicos dos peixes. 4. Amônia, nitrito e nitrato. Estes são produtos químicos que podem ser tóxicos para os peixes se estiverem em concentrações elevadas. Os níveis de amônia e nitrito devem ser mantidos em zero, enquanto os níveis de nitrato devem ser mantidos o mais baixo possível, de preferência abaixo de 20 partes por milhão. Manter a qualidade da água é essencial para a saúde dos peixes-anjo. Isso pode ser alcançado através de trocas regulares de água, filtragem eficiente, controle do número de peixes no aquário e evitando superalimentação, o que pode levar a um acúmulo de resíduos no tanque. Testes regulares da água do aquário são fundamentais para monitorar esses parâmetros e garantir que estejam dentro dos níveis aceitáveis para os peixes-anjo e outras espécies presentes no aquário. Qualquer desvio desses valores ideais pode resultar em estresse para os peixes e aumentar a susceptibilidade a doenças. Para manter a qualidade da água do aquário dos peixes-anjo em níveis ideais, algumas práticas de manutenção regulares são essenciais. 1. Trocas parciais de água. Trocas regulares de água são fundamentais. Recomenda-se trocar de 10% a 20% da água do aquário a cada 2 semanas. Isso ajuda a remover poluentes acumulados, mantendo os níveis de amônia, nitrito e nitrato dentro dos limites aceitáveis. 2. Limpeza do filtro. A manutenção do filtro é crucial para garantir seu funcionamento eficiente. Isso inclui a limpeza regular das mídias filtrantes, mecânicas, biológicas e químicas, mas evite limpar todas as mídias ao mesmo tempo para preservar a colonização das bactérias benéficas. 3. Sifonagem do substrato. A sifonagem do substrato ajuda a remover detritos orgânicos acumulados no fundo do aquário, evitando a decomposição e a liberação de compostos tóxicos na água.
4. Testes de parâmetros. Realize testes regulares da água para monitorar o pH, a amônia, o nitrito, o nitrato, a dureza da água e a temperatura. Isso ajuda a identificar problemas antes que afetem a saúde dos peixes e permite ajustes necessários na manutenção. 5. Controle de alimentação. Evite superalimentar os peixes. A quantidade de comida oferecida deve ser consumida em poucos minutos. O excesso de comida não consumida contribui para a poluição da água. 6. Manutenção dos equipamentos. Verifique regularmente o funcionamento dos equipamentos, como aquecedores, bombas e termostatos, para garantir que estejam operando corretamente. 7. Remoção de algas e detritos. Faça a remoção regular de algas e detritos das superfícies e decorações do aquário para evitar o acúmulo excessivo. Essas práticas de manutenção ajudam a criar e manter um ambiente saudável para os peixes-anjo, mantendo a qualidade da água dentro dos parâmetros ideais. O monitoramento constante e a manutenção regular são fundamentais para o sucesso a longo prazo no cuidado dos peixes-anjo em aquários domésticos. Compatibilidade com outras espécies no aquário. Os peixes-anjo podem ter diferentes níveis de compatibilidade com outras espécies de peixes e habitantes do aquário. Iremos analisar quais espécies podem coabitar harmoniosamente com os peixes-anjo, levando em consideração suas preferências de habitat, comportamento e necessidades individuais. Discutiremos também possíveis desafios na convivência com outros peixes e como minimizar conflitos no aquário. Entender e manter esses cuidados e necessidades específicos é crucial para criar um ambiente ideal para os peixes-anjo, garantindo uma vida longa e saudável em cativeiro. A escolha de espécies para coabitar com os peixes-anjo em um aquário deve considerar cuidadosamente o comportamento, o tamanho, as preferências de habitat e as necessidades individuais de cada espécie. Aqui estão algumas espécies que geralmente podem coabitar harmoniosamente com os peixes-anjo. 1. Peixes pacíficos de água salgada. Peixes como gobis, blenis e cirurgiões, tang, geralmente podem coabitar bem com os peixes-anjos. Eles ocupam diferentes níveis no aquário e têm comportamentos mais pacíficos. 2. Peixes menores e não agressivos. Espécies menores e menos agressivas, como algumas espécies de peixes palhaço, clowfish, dartfish e chromis, podem ser boas opções. Eles geralmente não competem diretamente por território ou comida com os peixes-anjo. 3. Peixes de fundo. Peixes de fundo, como peixes mandarins, vrace, labridae, ou peixes-dragão, podem ser complementares aos peixes-anjo, ocupando diferentes áreas do aquário. 4. Peixes de comportamento calmo. Peixes com comportamento calmo e que não sejam territorialistas são mais propensos a coabitar harmoniosamente com os peixes-anjos. Evite espécies agressivas ou territorialistas que possam entrar em conflito com os peixes-anjo. 5. Peixes menores e velozes. Peixes que são rápidos e menores em tamanho podem ser uma escolha inteligente, já que podem evitar confrontos diretos com os peixes-anjo. Exemplos incluem rasboras, cardinal tetras ou peixes-borboleta. 6. Escolha de espécies compatíveis. Além de considerar o comportamento, tente escolher espécies que compartilhem preferências de habitat semelhantes aos peixes-anjo, ocupando diferentes áreas do aquário e minimizando a competição direta. É crucial realizar pesquisas detalhadas sobre as características individuais de cada espécie antes de introduzi-las no aquário. Observar o comportamento dos peixes após a introdução é fundamental para garantir que não haja conflitos territoriais, agressões ou competição excessiva por comida. Introduzir gradualmente novos peixes no aquário pode ajudar a minimizar o estresse e a competição entre espécies. Os peixes-anjo podem apresentar desafios na convivência com outros peixes devido a certos comportamentos territoriais, hierárquicos e agressivos que podem exibir. Aqui estão alguns desafios comuns e maneiras de minimizar conflitos no aquário. 1. Territorialidade. Peixes-anjo, especialmente quando adultos, podem estabelecer territórios e defender suas áreas. Isso pode levar a confrontos com outras espécies que invadem seu espaço. Para minimizar esse conflito, ofereça áreas de refúgio e esconderijos para os peixes no aquário, permitindo que diferentes espécies tenham seu próprio espaço. 2. Hierarquia e agressividade. Alguns peixes-anjo podem exibir comportamentos agressivos, especialmente em relação a espécies semelhantes ou durante a época de acasalamento. Observar atentamente o comportamento dos peixes-anjo ao introduzir novos peixes pode ajudar a identificar sinais de agressão. Se necessário,
remova temporariamente o peixe agressor para um tanque de quarentena e reintroduza-o posteriormente. 3. Competição por alimentos. Peixes-anjo podem competir por alimentos com outras espécies no aquário. Oferecer alimentos em várias áreas do aquário e garantir que todos os peixes recebam comida suficiente durante as refeições pode ajudar a reduzir a competição por comida. 4. Escolha de companheiros adequados. Optar por espécies que sejam menos propensas a competir diretamente por território e recursos pode minimizar os conflitos. Escolher peixes que ocupem diferentes níveis no aquário e tenham comportamentos mais pacíficos pode ajudar na convivência. 5. Monitoramento regular. Observar o comportamento dos peixes no aquário é crucial. Qualquer sinal de agressão ou conflito deve ser abordado prontamente para evitar danos ou estresse excessivo aos peixes. 6. Introdução gradual de novos peixes. Ao adicionar novos peixes ao aquário, faça isso de maneira gradual e cuidadosa. Isso reduzirá a probabilidade de confrontos territoriais e permitirá que os peixes se ajustem gradualmente à presença uns dos outros. É importante notar que cada peixe tem uma personalidade única, e os conflitos podem surgir mesmo entre espécies geralmente compatíveis. Portanto, a observação atenta e a pronta intervenção para minimizar qualquer conflito são fundamentais para manter a harmonia no aquário. Criação e reprodução. Compreender o processo de reprodução dos peixes-anjo é fascinante e pode ser um desafio para os aquaristas. Vamos explorar os aspectos-chave relacionados à criação e reprodução desses belos peixes. Identificação do sexo. Identificar o sexo dos peixes-anjo pode ser um desafio, especialmente em espécies que não exibem diferenças óbvias entre machos e fêmeas. Discutiremos as características físicas que podem ajudar a distinguir o sexo, como a forma das barbatanas e diferenças na coloração ou tamanho. Em muitas espécies de peixes-anjo, distinguir o sexo pode ser desafiador, pois algumas diferenças sexuais não são muito evidentes. No entanto, em algumas espécies, existem características físicas que podem ajudar a identificar diferenças entre machos e fêmeas. 1. Tamanho e forma. Em algumas espécies, os machos podem ser um pouco maiores que as fêmeas, mas essa diferença nem sempre é clara. Além disso, em certas espécies, os machos podem ter um corpo ligeiramente mais robusto ou uma barbatana dorsal mais alongada. 2. Barbatanas. Em algumas espécies de peixes-anjo, os machos podem ter barbatanas dorsais ou anais mais longas e pontiagudas do que as fêmeas. Essas diferenças podem ser sutis e variam de espécie para espécie. 3. Coloração. Em alguns casos, pode haver diferenças na coloração entre machos e fêmeas. Por exemplo, os machos podem exibir cores mais vibrantes ou padrões diferentes durante a época de reprodução para atrair as fêmeas. 4. Comportamento durante a reprodução. Durante o período de reprodução, os machos podem exibir comportamentos específicos, como cortejos, disputas territoriais ou exibição de cores intensas para atrair as fêmeas. Esses comportamentos podem ser úteis para identificar os sexos. No entanto, é importante notar que nem todas as espécies de peixes-anjo apresentam diferenças sexuais visíveis ou distintas. Em alguns casos, a única maneira de determinar o sexo com certeza é através de métodos de observação mais detalhados ou exame de características sexuais internas. A distinção de sexo em peixes-anjo pode ser complexa e, em muitos casos, requer experiência ou observação detalhada para identificar as diferenças entre machos e fêmeas. Processo de reprodução e cuidados parentais. Os peixes-anjo são conhecidos por exibir comportamentos de acasalamento complexos e por cuidar de suas crias. Vamos explorar o processo de reprodução, desde a formação dos pares até a preparação do local de desova. Discutiremos também os cuidados parentais após a postura dos ovos, incluindo a proteção do local de desova e o papel ativo dos pais na proteção dos ovos e alevinos. Os peixes-anjo passam por um processo interessante de formação de pares e preparação para a desova. Aqui está uma visão geral do processo de reprodução desses peixes. 1. Formação de pares. Geralmente, os peixes-anjo formam pares monogâmicos, permanecendo juntos por longos períodos ou até mesmo a vida toda. Eles exibem comportamentos de cortejo, que podem incluir nadar juntos, exibir cores vibrantes e movimentos específicos para se reconhecerem como um par. 2. Territorialidade e preparação. Quando um par de peixes-anjo está pronto para se reproduzir, eles se tornam mais territoriais e podem limpar uma área específica no recife para a desova.
Eles podem morder algas, remover detritos e preparar o local escolhido para a postura dos ovos. 3. Desova. Os peixes-anjo realizam a desova na superfície de rochas, corais ou substratos específicos que eles prepararam. A fêmea libera os ovos enquanto o macho os fertiliza externamente, liberando seu esperma sobre os ovos. O número de ovos pode variar de acordo com a espécie, sendo às vezes em grande quantidade. 4. Cuidados parentais. Após a desova, os peixes-anjo muitas vezes exibem cuidados parentais. Eles podem proteger os ovos, afastar predadores, arejar os ovos com movimentos de suas barbatanas para garantir a oxigenação adequada e até mesmo remover algas ou detritos que possam ameaçar os ovos. 5. Incubação dos ovos. O período de incubação dos ovos pode variar de algumas horas a alguns dias, dependendo da temperatura da água. Durante esse tempo, os pais continuam a cuidar dos ovos até que eles eclodam. 6. Criação dos filhotes. Após a eclosão, os filhotes são larvais e podem se alimentar inicialmente do saco vitelínico antes de começarem a buscar alimento na água. Os pais podem continuar a proteger e cuidar dos filhotes, mas em alguns casos, os peixes-anjo não exibem cuidados parentais prolongados. É importante observar que o processo de reprodução pode variar entre as espécies de peixes-anjo, com algumas exibindo comportamentos e cuidados parentais mais complexos do que outras. Esses processos também podem ser influenciados por fatores ambientais, como a temperatura da água e a disponibilidade de alimentos no habitat. Os cuidados parentais dos peixes-anjo após a postura dos ovos podem ser bastante impressionantes. Após a desova, os pais assumem um papel ativo na proteção dos ovos e alevinos, garantindo sua segurança e bem-estar até que estejam prontos para se aventurar por conta própria. Aqui estão os detalhes sobre esses cuidados parentais. 1. Proteção do local de desova. Após a desova, os peixes-anjo frequentemente defendem ferozmente o local onde os ovos foram depositados. Eles podem patrulhar ao redor da área, afastando outros peixes que se aproximam, removendo detritos indesejáveis e mantendo os predadores afastados. 2. Cuidado e proteção dos ovos. Os pais peixe-anjo são dedicados na proteção dos ovos. Eles podem fazer movimentos delicados com suas barbatanas para garantir a oxigenação adequada dos ovos, afastar possíveis ameaças e predadores que se aproximem e, em alguns casos, até remover algas ou detritos que possam se acumular sobre os ovos. 3. Vigilância constante. Os peixes-anjo pais mantêm uma vigilância constante sobre os ovos, observando qualquer sinal de perigo ou ameaça potencial. Eles são rápidos em reagir a qualquer ameaça, seja de outros peixes no aquário ou de fatores externos. 4. Limpeza e manutenção. Além de proteger os ovos, os pais peixe-anjo também podem limpar regularmente a área ao redor dos ovos para garantir um ambiente limpo e propício ao desenvolvimento saudável dos filhotes. 5. Cuidados com os alevinos. Após a eclosão, os alevinos podem se tornar larvais e serem protegidos pelos pais por um curto período de tempo. Os pais podem orientar e proteger os alevinos enquanto eles se movem, ajudando-os a encontrar alimentos e oferecendo proteção contra possíveis ameaças. Os cuidados parentais dos peixes-anjo podem variar entre as espécies e até mesmo entre indivíduos, mas é comum observar um alto grau de dedicação dos pais na proteção e cuidado dos ovos e alevinos. Esses comportamentos demonstram uma forma notável de cuidado parental, contribuindo para o sucesso reprodutivo e a sobrevivência da prole. Dicas para incentivar a reprodução em cativeiro. Oferecer as condições ideais para a reprodução dos peixes-anjo pode ser um desafio. Vamos compartilhar dicas úteis para incentivar a reprodução em cativeiro, desde a criação de ambientes propícios até a manipulação das condições de iluminação, temperatura e alimentação. Além disso, abordaremos estratégias para minimizar o estresse nos peixes durante o processo de reprodução. Entender o processo de reprodução e os cuidados parentais dos peixes-anjo é fundamental para aqueles que desejam explorar a criação desses magníficos peixes em um ambiente controlado de aquário. Certas estratégias podem ser adotadas para incentivar a reprodução de peixes-anjo em cativeiro. Aqui estão algumas dicas úteis. 1. Ambiente propício. Crie um ambiente semelhante ao habitat natural dos peixes-anjo. Isso inclui rochas, corais e áreas para desova. Ofereça esconderijos e superfícies propícias à postura de ovos, como superfícies verticais e rugosas. 2. Dieta balanceada. Mantenha uma dieta variada e nutritiva.
Alimentos ricos em proteínas e nutrientes essenciais ajudam na saúde reprodutiva. Ofereça alimentos vivos, congelados e ração de qualidade para suprir as necessidades nutricionais dos peixes. 3. Iluminação e ciclo de luz. Ajuste a iluminação do aquário para simular as condições naturais. Um ciclo de luz consistente, com um período de luz e um período de escuridão regular, pode imitar o ciclo natural do dia e da noite, influenciando os comportamentos reprodutivos. 4. Variação de temperatura. Alguns peixes-anjo podem responder à variação de temperatura como um sinal para desencadear a reprodução. Fique atento aos padrões de temperatura que podem coincidir com o período de reprodução da espécie específica e ajuste gradualmente a temperatura do aquário. 5. Água de qualidade. Mantenha a qualidade da água do aquário em níveis ideais. Isso significa manter os parâmetros da água estáveis, incluindo pH, dureza, amônia, nitrito e nitrato, conforme as necessidades da espécie. 6. Introdução gradual de companheiros. Selecione pares de peixes-anjo compatíveis e introduza-os no aquário gradualmente para minimizar o estresse e a agressão. 7. Observação e paciência. Observe atentamente o comportamento dos peixes. Os sinais de cortejo, preparação do local de desova e mudanças no comportamento podem indicar o momento ideal para a reprodução. A paciência é fundamental, já que a reprodução pode não ocorrer imediatamente. 8. Remoção de estresse. Mantenha um ambiente tranquilo e estável para os peixes-anjos. O estresse pode inibir a reprodução. Evite mudanças drásticas no ambiente ou na população do aquário durante o período de reprodução. Estimular a reprodução em cativeiro pode ser um processo delicado e variado, dependendo da espécie específica de peixe-anjo. A observação cuidadosa e a adaptação das condições do aquário são essenciais para maximizar as chances de sucesso na reprodução. Durante o processo de reprodução, é crucial minimizar o estresse nos peixes para promover um ambiente propício e saudável. Aqui estão estratégias para reduzir o estresse durante esse período. 1. Estabilidade ambiental. Mantenha a estabilidade do ambiente do aquário. Evite mudanças bruscas nos parâmetros da água, como temperatura, pH e dureza, que podem estressar os peixes. 2. Introdução gradual de companheiros. Se estiver introduzindo novos peixes para formar um par reprodutor, faça isso gradualmente. Introduções abruptas de novos peixes podem causar estresse devido à competição territorial. 3. Fornecimento de esconderijos. Ofereça esconderijos e áreas de refúgio para os peixes-anjo. Isso permite que se retirem para locais seguros e se acalmem, especialmente se estiverem sendo perseguidos por outros peixes no aquário. 4. Iluminação e ciclo de luz. Mantenha um ciclo de luz consistente e adequado. Alterações na iluminação podem causar estresse. Ajuste a iluminação gradualmente ao longo do dia para imitar as condições naturais. 5. Alimentação balanceada. Forneça uma dieta nutritiva e variada para minimizar o estresse causado pela fome. Evite superalimentação, pois o excesso de alimentos não consumidos pode poluir a água. 6. Redução de distúrbios externos. Minimize o barulho e a atividade em torno do aquário. Movimentos bruscos, batidas ou ruídos altos podem causar estresse nos peixes durante o período de reprodução. 7. Monitoramento regular. Observe constantemente o comportamento dos peixes. Fique atento a sinais de agressão, ansiedade ou comportamentos anormais que possam indicar estresse. 8. Evitar superpopulação. Evite superlotar o aquário. Um número excessivo de peixes pode aumentar a competição por espaço e recursos, causando estresse nos peixes. 9. Manutenção da qualidade da água. Mantenha a qualidade da água dentro dos parâmetros ideais. Altos níveis de amônia, nitrito ou nitrato podem estressar os peixes, tornando-os mais suscetíveis a doenças. Minimizar o estresse nos peixes durante o processo de reprodução é fundamental para promover um ambiente tranquilo e saudável. Isso não apenas aumenta as chances de sucesso na reprodução, mas também contribui para a saúde geral e o bem-estar dos peixes no aquário. Doenças comuns e prevenção. Manter os peixes-anjos saudáveis requer conhecimento sobre as doenças que podem afetá-los, bem como medidas preventivas e estratégias de tratamento. Principais doenças que afetam o peixe-anjo.
Exploraremos as principais doenças que frequentemente afetam os peixes-anjo, como a Ichthyophthirius multifiliis, ictio, parasitas de pele, infecções bacterianas e fúngicas. Cada uma dessas doenças pode ter sintomas específicos e impactar negativamente a saúde dos peixes-anjo. Os peixes-anjo estão suscetíveis a várias doenças comuns que podem afetar sua saúde. Aqui estão algumas das doenças mais frequentes que podem ocorrer em peixes-anjo. 1. Ictio, doença dos pontos brancos. Uma das doenças mais comuns em peixes, caracterizada por pequenos pontos brancos na pele e nas nadadeiras. É causada pelo protozoário Ichthyophthirius multifiliis e geralmente é desencadeada por estresse, má qualidade da água ou flutuações na temperatura. 2. Infecções fúngicas. Podem ocorrer infecções fúngicas na pele e nadadeiras, geralmente como resultado de ferimentos, estresse ou más condições de água. Elas são visíveis como manchas esbranquiçadas ou algodão sobre a pele. 3. Infecções bacterianas. Várias bactérias podem causar infecções nos peixes-anjo. Estas podem se manifestar como manchas, úlceras, inflamações ou nadadeiras deterioradas. 4. Parasitas internos e externos. Alguns parasitas, como vermes intestinais, protozoários e parasitas externos como odíneos, costumam afetar os peixes-anjo. Estes podem causar danos internos, perda de apetite, mudanças de comportamento e danos externos visíveis. 5. Doença das nadadeiras deterioradas. Condição na qual as nadadeiras dos peixes começam a se deteriorar, muitas vezes devido a más condições de água, infecções bacterianas ou lesões. 6. Hidropsia. É um acúmulo anormal de fluidos no corpo do peixe, resultando em inchaço abdominal. Pode ser causada por várias condições subjacentes, incluindo infecções bacterianas. A prevenção é essencial para evitar doenças nos peixes-anjo. Manter a qualidade da água, oferecer uma dieta equilibrada, evitar superpopulação no aquário, realizar quarentena para novos peixes e manter um ambiente limpo e estável são práticas importantes para prevenir doenças. Quando ocorrem doenças, identificar e tratar rapidamente é fundamental. A quarentena de peixes doentes, a aplicação de tratamentos medicamentosos adequados e a melhoria das condições de água são passos vitais para ajudar na recuperação dos peixes-anjo afetados. Sinais de doenças e métodos de prevenção. Identificar sinais precoces de doenças é crucial para um tratamento eficaz. Vamos discutir sinais comuns de problemas de saúde nos peixes-anjo, como alterações no comportamento, perda de apetite, mudanças na coloração e presença de manchas ou lesões. Além disso, abordaremos métodos preventivos, como manter a qualidade da água, evitar estresse nos peixes e realizar quarentena para novos espécimes. Os peixes-anjo podem apresentar vários sinais de problemas de saúde quando enfrentam doenças ou condições adversas no aquário. Aqui estão alguns sinais comuns que podem indicar problemas de saúde nos peixes-anjo. 1. Mudanças na aparência, manchas, áreas esbranquiçadas, manchas escuras, inchaço, erupções cutâneas, lesões, ou mudanças anormais na coloração do corpo. 2. Comportamento anormal, mudanças repentinas no comportamento, como letargia extrema, natação descoordenada, esfregar-se contra decorações, ou flutuação anormal, afundando ou boiando. 3. Respiração anormal. Respiração rápida e ofegante, respiração superficial na superfície da água ou ofegar na parte inferior do aquário. 4. Perda de apetite, recusa em comer, diminuição do interesse por alimentos, ou dificuldade em se alimentar. 5. Alterações nas nadadeiras, deterioração das nadadeiras, desbotamento, rasgos, ou crescimento anormal. 6. Inchaço ou anormalidades físicas, inchaço abdominal, olhos protuberantes, lesões, feridas ou deformidades físicas. 7. Aumento das excreções, aumento das fezes, excrementos anormais ou presença de muco excessivo. 8. Isolamento social, comportamento de isolamento, evitando interações com outros peixes ou permanecendo em esconderijos por longos períodos. 9. Resposta à estimulação, falta de reação aos estímulos externos, como toques na superfície do aquário. 10. Respiração superficial, passar muito tempo na superfície da água, respirando de forma anormal. Observar atentamente os peixes-anjo é essencial para identificar quaisquer sinais de problemas de saúde. Qualquer sinal anormal deve ser investigado prontamente para determinar a causa subjacente e implementar o tratamento adequado.
É sempre recomendado agir rapidamente ao detectar sintomas, pois um diagnóstico precoce e um tratamento oportuno podem aumentar as chances de recuperação dos peixes afetados. Prevenir doenças em peixes-anjo é fundamental para manter sua saúde e bem-estar no aquário. Aqui estão algumas estratégias eficazes para prevenir doenças. 1. Quarentena de novos peixes. Antes de introduzir novos peixes no aquário principal, coloque-os em quarentena por algumas semanas em um tanque separado. Isso ajuda a evitar a introdução de doenças no ambiente principal. 2. Manutenção da qualidade da água. Mantenha a qualidade da água dentro dos parâmetros ideais. Realize trocas parciais de água regularmente e monitore os níveis de amônia, nitrito, nitrato, pH e temperatura. 3. Alimentação balanceada. Ofereça uma dieta nutritiva e variada. Evite superalimentação, pois restos de comida não consumida podem poluir a água e afetar a saúde dos peixes. 4. Limpeza e manutenção regular. Mantenha o aquário limpo, removendo detritos, restos de comida e algas. Limpe o filtro regularmente para evitar o acúmulo de resíduos. 5. Introdução gradual de novos peixes. Quando adicionar novos peixes ao aquário, faça isso de forma gradual para minimizar o estresse e permitir que os peixes existentes se acostumem com os novos habitantes. 6. Evitar superpopulação. Não sobrecarregue o aquário com um número excessivo de peixes. Superpopulação pode aumentar o estresse e a competição por recursos. 7. Monitoramento regular. Observe regularmente os peixes para detectar sinais precoces de problemas de saúde. Esteja atento a mudanças na aparência, comportamento ou apetite. 8. Quarentena de peixes doentes. Se um peixe mostrar sinais de doença, mova-o para um tanque de quarentena para evitar a propagação da doença para outros habitantes do aquário. 9. Boas práticas de aquisição de peixes. Compre peixes de fontes confiáveis e saudáveis para reduzir o risco de introduzir doenças no aquário. 10. Redução do estresse. Mantenha um ambiente calmo e estável. Evite mudanças drásticas no ambiente ou movimentos bruscos que possam estressar os peixes. A prevenção é essencial para manter a saúde dos peixes-anjo. Ao implementar essas práticas de manejo adequadas, você pode reduzir significativamente o risco de doenças e promover um ambiente saudável para seus peixes. Tratamentos e cuidados veterinários. Quando os peixes-anjo são afetados por doenças, é fundamental agir rapidamente. Discutiremos diferentes opções de tratamento, incluindo medicações específicas, banhos terapêuticos, ajustes nos parâmetros da água e isolamento do peixe doente. Além disso, destacaremos a importância de buscar orientação veterinária especializada para diagnóstico preciso e tratamentos adequados. Certos tratamentos podem ser aplicados para tratar doenças nos peixes-anjo. Aqui estão algumas opções comuns. 1. Medicações específicas. Existem medicamentos formulados para tratar doenças específicas, como o íctio, doença dos pontos brancos, infecções bacterianas, fúngicas e parasitárias. Esses medicamentos estão disponíveis em lojas de animais e são administrados conforme as instruções do fabricante e do veterinário. 2. Banho terapêutico. Alguns tratamentos envolvem a imersão do peixe em um banho terapêutico. Por exemplo, banhos de sal podem ser utilizados para tratar certas infecções parasitárias ou bacterianas. No entanto, é crucial seguir as dosagens corretas e as instruções precisas para não causar mais estresse ao peixe. 3. Ajustes nos parâmetros da água. Em certos casos, doenças podem ser desencadeadas por desequilíbrios nos parâmetros da água. Corrigir a temperatura, pH, dureza, amônia, nitrito e nitrato pode ajudar a reduzir o estresse nos peixes doentes e melhorar sua recuperação. 4. Isolamento do peixe doente. Mover o peixe doente para um tanque de quarentena pode evitar a propagação da doença para outros peixes no aquário principal. Isso também facilita a administração de tratamentos específicos sem afetar os demais habitantes do aquário. 5. Alimentação medicamentosa. Em alguns casos, medicamentos podem ser adicionados à alimentação dos peixes através de rações medicamentosas. Isso pode ser útil para tratar doenças internas ou parasitárias. 6. Redução do estresse. Fornecer um ambiente calmo e estável, com esconderijos adequados e condições ideais, pode ajudar na recuperação do peixe doente. Reduzir o estresse ajuda o sistema imunológico do peixe a combater a doença.
Sempre consulte um especialista em aquários ou um veterinário especializado em peixes para um diagnóstico preciso e orientações sobre tratamentos específicos. Utilizar tratamentos incorretos ou inadequados pode agravar os problemas de saúde dos peixes. É fundamental seguir as instruções cuidadosamente para garantir a segurança e a eficácia dos tratamentos. Buscar orientação veterinária especializada é fundamental para lidar com doenças nos peixes-anjo. Aqui estão alguns motivos que destacam a importância desse suporte profissional. 1. Diagnóstico preciso. Veterinários especializados em peixes têm conhecimento técnico para identificar doenças específicas nos peixes-anjo. Diagnosticar corretamente a condição é crucial para oferecer o tratamento adequado. 2. Tratamento adequado. Os veterinários têm acesso a uma variedade de recursos, incluindo medicamentos específicos e procedimentos terapêuticos, para tratar eficazmente doenças em peixes. Eles podem recomendar o tratamento mais apropriado para a condição particular do peixe. 3. Prevenção de danos. Um diagnóstico precoce e um tratamento adequado podem prevenir danos maiores à saúde dos peixes. Os veterinários podem ajudar a evitar complicações e minimizar o impacto das doenças no bem-estar dos peixes-anjo. 4. Segurança. Utilizar medicamentos e tratamentos sem orientação adequada pode ser prejudicial para os peixes e para o ambiente do aquário. Veterinários especializados podem oferecer diretrizes seguras e garantir que os tratamentos sejam aplicados corretamente. 5. Aconselhamento especializado. Além do tratamento direto, os veterinários podem fornecer orientações sobre a manutenção do aquário, nutrição adequada e práticas de manejo para prevenir futuras doenças. 6. Experiência especializada. Veterinários com experiência em medicina de peixes têm um entendimento profundo das condições específicas que afetam os peixes, proporcionando uma abordagem mais precisa e eficaz para o tratamento. Ao lidar com doenças nos peixes-anjo, a orientação veterinária especializada é crucial para garantir um diagnóstico preciso e o tratamento correto. Isso não só promove a recuperação dos peixes doentes, mas também contribui para a saúde geral do ambiente aquático. Estar ciente das doenças comuns, saber identificar sinais de problemas de saúde e entender os tratamentos disponíveis são passos fundamentais para manter os peixes-anjos saudáveis e felizes em seu aquário. Curiosidades e mitos. Os peixes-anjos são repletos de curiosidades fascinantes, mas também estão envolvidos por alguns mitos. Vamos explorar alguns desses pontos intrigantes e desvendar verdades sobre esses magníficos habitantes dos recifes. Mitos comuns sobre o peixe-anjo. Abordaremos mitos frequentemente associados aos peixes-anjo, como supostas agressividades ou dificuldades na manutenção em aquários. Exploraremos esses mitos e ofereceremos informações precisas para dissipar equívocos comuns que cercam essas espécies. Alguns mitos comuns associados aos peixes-anjo. 1. Mito: peixes-anjo são agressivos. Embora possam se tornar territorialistas durante a reprodução, os peixes-anjo não são geralmente agressivos. No entanto, sua territorialidade pode surgir em situações específicas. 2. Mito: peixes-anjo comem outros peixes no aquário. Eles podem caçar larvas e alevinos se não houver alimentos suficientes, mas são, em geral, pacíficos com outras espécies no aquário. 3. Mito: peixes-anjo crescem de acordo com o tamanho do aquário. Essa é uma crença comum, mas os peixes-anjo têm um tamanho máximo predefinido. Um aquário pequeno pode restringir o crescimento, mas não mudará o tamanho máximo que um peixe-anjo pode atingir. 4. Mito: peixes-anjo são fáceis de cuidar. Embora possam ser adaptáveis em alguns aspectos, precisam de condições específicas de água, alimentação adequada e um ambiente bem cuidado para prosperar. 5. Mito: peixes-anjo são sempre suscetíveis a doenças. Embora possam ter sensibilidades específicas, com os cuidados adequados, ambiente saudável e dieta balanceada, os peixes-anjo podem ser resistentes a muitas doenças. 6. Mito: peixes-anjo vivem pouco tempo. Com os cuidados corretos, os peixes-anjo podem viver de 10 a 15 anos ou mais em um ambiente adequado. 7. Mito: peixes-anjo são sempre compatíveis com outras espécies. Embora sejam geralmente pacíficos, sua compatibilidade com outras espécies pode variar. Algumas espécies podem ser incompatíveis devido a diferenças de temperamento ou necessidades de habitat. É importante considerar a fonte e a veracidade das informações ao lidar com mitos sobre os peixes-anjo.
Entender suas necessidades reais e comportamento é essencial para cuidar adequadamente desses peixes magníficos. Curiosidades interessantes sobre seu comportamento ou características únicas. Os peixes-anjo apresentam uma gama de comportamentos e características únicas. Vamos compartilhar curiosidades, como suas interações sociais complexas, sua capacidade de mudar de cor em resposta a estímulos e suas adaptações físicas impressionantes, como a habilidade de se esconder em espaços apertados entre os corais. 1. Hermafroditismo protândrico. Muitas vezes, são hermafroditas protândricos, o que significa que começam como machos e podem mudar para fêmeas conforme o grupo social. Isso ocorre quando o peixe dominante, geralmente o maior, se torna uma fêmea para liderar um grupo reprodutivo. 2. Comunicação vibratória. Eles se comunicam através de vibrações musculares, transmitindo mensagens por meio de movimentos rápidos das nadadeiras e do corpo. 3. Padrões de camuflagem. Seus padrões de cores e listras servem como camuflagem nos recifes de coral, ajudando-os a se misturar ao ambiente e a se proteger de predadores. 4. Limpeza do recife. Alguns peixes-anjo desempenham um papel importante como limpadores de recife. Alimentam-se de algas e parasitas, contribuindo para a saúde dos recifes de coral. 5. Adaptações na boca. Têm bocas em forma de tubo, ideais para alcançar fendas estreitas nos recifes em busca de alimento. 6. Vida em pares. Quando formam pares reprodutivos, podem se tornar territorialistas e cuidar dos ovos juntos, exibindo um comportamento parental notável. 7. Variedade de espécies. Existem diversas espécies de peixes-anjo, cada uma com características únicas de coloração e comportamento, tornando-os uma atração popular em aquários. 8. Sensibilidade a mudanças. São sensíveis a mudanças repentinas nos parâmetros da água e estresse ambiental, o que pode afetar sua saúde rapidamente. Esses peixes oferecem uma visão interessante sobre comportamentos sociais, adaptações e interações no ambiente recifal, tornando-os não apenas belos em um aquário, mas também fascinantes do ponto de vista comportamental e ecológico. Os peixes-anjo possuem uma série de adaptações físicas notáveis que os ajudam a sobreviver nos recifes de coral e em seus habitats naturais. 1. Forma do corpo. Possuem corpos achatados lateralmente, o que lhes permite deslizar facilmente através das fendas estreitas dos recifes de coral. 2. Barbatanas. Suas barbatanas são adaptadas para proporcionar agilidade e precisão nos movimentos, auxiliando na navegação por entre os corais. 3. Boca protrátil. Possuem bocas em forma de tubo, que podem ser estendidas para alcançar pequenos espaços nos recifes em busca de alimento. 4. Olhos móveis. Seus olhos podem se mover de forma independente um do outro, permitindo uma visão ampla e melhor percepção dos arredores. 5. Pigmentação e camuflagem. Possuem cores vibrantes e padrões que ajudam na camuflagem entre os corais, permitindo que se escondam dos predadores e se misturem ao ambiente. 6. Espinhos operculares. Alguns têm espinhos na região do opérculo, cobertura das brânquias, oferecendo proteção contra predadores potenciais. 7. Sistemas de linha lateral. Possuem um sistema sensorial chamado linha lateral, que permite a detecção de vibrações na água, auxiliando na detecção de presas e na orientação espacial. 8. Escamas resistentes. As escamas dos peixes-anjo são robustas, oferecendo proteção contra pequenos predadores e abrasões nos recifes. Essas adaptações físicas são cruciais para a sobrevivência dos peixes-anjo em seus ambientes naturais, permitindo-lhes explorar os recifes de coral, encontrar alimento e se proteger de predadores de maneira eficaz. Contribuição ecológica do peixe-anjo em seu habitat natural. Exploraremos a importância dos peixes-anjo nos ecossistemas marinhos. Eles desempenham um papel crucial na manutenção da saúde dos recifes de coral, ajudando no controle de algas. Discutiremos como esses peixes contribuem para a biodiversidade e equilíbrio dos ecossistemas de recifes, destacando sua relevância ecológica. Os peixes-anjo desempenham papéis significativos nos ecossistemas marinhos. Eles são uma peça-chave nos ecossistemas de recifes de coral, contribuindo significativamente para a biodiversidade e o equilíbrio desses habitats marinhos. 1. Controle de algas. Muitas espécies de peixes-anjo se alimentam de algas. Eles desempenham um papel vital no controle do crescimento excessivo de algas nos recifes de coral, ajudando a manter o equilíbrio ecológico. Isso é crucial para manter a saúde dos corais,
já que o crescimento descontrolado de algas pode sufocar e competir com os corais por espaço e luz solar. 2. Limpeza dos recifes. Alguns peixes-anjo atuam como limpadores de recife, alimentando-se de parasitas e tecidos doentes em outros peixes. Essa atividade de limpeza contribui para a saúde geral dos habitantes do recife, diminuindo o estresse causado por parasitas e doenças. 3. Comportamento de pastejo. Ao se alimentarem de algas e invertebrados, os peixes-anjo influenciam a estrutura do recife. Seletivamente, removem certos organismos, o que pode afetar a composição e a distribuição das espécies no recife. 4. Manutenção da biodiversidade. Ao controlar o crescimento de algas e limpar parasitas de outros peixes, os peixes-anjo ajudam a manter a biodiversidade nos recifes de coral. Isso influencia positivamente a variedade de espécies que habitam esses ecossistemas. 5. Diversidade de nichos ecológicos. Os diferentes comportamentos alimentares e padrões de vida dos peixes-anjo criam uma ampla gama de nichos ecológicos no recife, permitindo que diversas espécies de peixes coexistam e interajam de maneira equilibrada. 6. Atração para ecoturismo. A presença de peixes-anjo e a diversidade de vida que eles representam são um atrativo para o ecoturismo. Isso pode gerar incentivos para a conservação dos recifes e promover a conscientização sobre sua importância e fragilidade. 7. Dinâmica da comunidade. Como parte da cadeia alimentar nos recifes de coral, os peixes-anjo servem como presas para predadores maiores, contribuindo para a dinâmica da comunidade marinha. Sua presença e interações com outras espécies ajudam a manter a dinâmica natural das populações de peixes nos recifes. 8. Ecoturismo e pesquisa. A presença de peixes-anjo em recifes de coral e ambientes marinhos atrai turistas interessados na observação da vida marinha. Além disso, são alvos de estudo para pesquisadores que buscam entender melhor a ecologia dos recifes de coral e a interação entre as espécies. 9. Equilíbrio ecológico. A presença e o comportamento dos peixes-anjo desempenham um papel fundamental na manutenção do equilíbrio ecológico nos recifes de coral. Sua alimentação seletiva e seu papel como limpadores contribuem para a saúde geral do ecossistema marinho. Assim, os peixes-anjo desempenham papéis multifacetados importantes nos ecossistemas marinhos, influenciando a saúde dos recifes de coral e a diversidade de vida marinha. Sua presença e interações são fundamentais para manter a estabilidade ecológica desses ambientes. No conjunto, os peixes-anjo desempenham papéis multifacetados nos ecossistemas de recifes de coral, influenciando a biodiversidade, a saúde dos corais e a dinâmica das populações de peixes. Sua presença e atividades alimentares contribuem significativamente para o equilíbrio desses ecossistemas marinhos. São peças importantes na complexa teia da vida nos mares tropicais. Ao desvendar mitos, compartilhar curiosidades intrigantes e destacar a importância ecológica dos peixes-anjo, podemos apreciar ainda mais esses magníficos habitantes marinhos e compreender melhor seu papel nos oceanos. Chegamos ao final desta jornada fascinante pelo mundo dos peixes-anjo. Vamos recapitular os pontos cruciais e ressaltar a importância de preservar e cuidar desses magníficos habitantes marinhos. Recapitulação dos pontos-chave. Durante este vídeo, exploramos a diversidade de espécies de peixes-anjo, suas características físicas e comportamentais únicas. Discutimos seus requisitos de habitat, cuidados em aquários, reprodução e até mesmo os desafios comuns relacionados à saúde. Fomos além dos mitos, desvendando curiosidades e destacando sua contribuição para os ecossistemas marinhos. Importância da preservação e cuidado. É crucial reconhecer a importância de preservar não apenas os peixes-anjo, mas todo o ecossistema marinho. Como componentes vitais dos recifes de coral, esses peixes desempenham um papel significativo na saúde e na manutenção dos ambientes marinhos. Ao cuidarmos dessas espécies em aquários e também preservando seus habitats, contribuímos para a conservação da vida marinha como um todo. Encorajamento para a apreciação e proteção. Queremos encorajar a apreciação e a proteção dessas espécies aquáticas extraordinárias. Através do conhecimento, respeito e cuidado, podemos garantir que os peixes-anjo continuem a alegrar os aquários e a contribuir para a diversidade ecológica dos oceanos. Que esta jornada nos inspire a valorizar e proteger não apenas os peixes-anjo, mas todo o ambiente marinho, garantindo um futuro sustentável para essas maravilhas da natureza. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.